Vamos então resolver o rascunho número 73 e neste rascunho pretende-se calcular o maior valor de xy em R, sabendo que x mais y é igual a 7. Isto é, pretendemos saber qual é o máximo da função xy, tendo em conta esta restrição ou esta relação entre os parâmetros x e y. Se x mais y é igual a 7, podemos dizer então que y é igual a 7 menos x. Temos aqui uma relação definida entre a variável y e a variável x. A função f de x é igual ao produto de x e y. Podemos dizer então que a função f de x não é uma função puramente composta. Porquê? Porque não depende destas variáveis x e y. Para além de depender das variáveis x e y, existe uma relação de restrição entre as mesmas. O que significa que, substituindo então y por 7 menos x, vamos obter uma função do segundo grau, menos x ao quadrado mais 7x. Para determinarmos qual é o valor da abscissa x que corresponde ao máximo da função, no fundo o que se pretende é determinar para que valor de x a função tem um máximo. Sabendo esse valor de x, temos duas hipóteses. Ou substituímos x na expressão de restrição entre as variáveis e vamos calcular o valor de y, e depois com o valor de y e com o valor de x fazemos o produto e obtemos o valor da função f de x. Para o valor de x que corresponde ao máximo da função e para o valor de y, tendo em conta a restrição. O segundo método será, depois de calcularmos a abscissa que corresponde ao valor máximo, substituir apenas este valor de x na função de segundo grau, que já é uma função resultante da composição das duas funções, e determinar então o y da função f de x. Podemos visualizar aqui a reta que define a restrição, y é igual a 7 menos x, é uma função decrescente, e podemos ver aqui a nossa função f de x, a função do segundo grau. Podemos ver então que a imagem da função f não depende exclusivamente do objeto x, isto é, da abscissa. Vai depender da abscissa, mas vai depender também da imagem y da função x mais y igual a 7 para o mesmo valor do objeto. Assim sendo, a função f de xy é uma função composta de duas variáveis, x e y, cá está, x e y, multiplicadas entre si. No entanto, a restrição x mais y igual a 7 define uma relação entre essas variáveis, o que implica que a função não pode ser considerada uma função puramente composta. A questão agora é sabermos como é que vamos determinar essa abscissa que corresponde ao valor máximo. Qual é o valor de x para o qual a função f de x tem um máximo? Para isso temos que recorrer em primeiro lugar à derivada de primeira ordem da função. Sabemos então que quando a primeira derivada é igual a 0, nós temos um ponto crítico, um mínimo, um máximo ou um ponto de inflexão. Contudo, o conhecimento da primeira derivada não é suficiente para sabermos se estamos perante um máximo. Poderemos estar perante um mínimo ou perante um ponto de inflexão. Tendo então a expressão da função f de x, a função do segundo grau, que se obtém multiplicando o x por 7 menos x, propriedade distributiva 7x menos x ao quadrado, vamos calcular a derivada da primeira ordem. Derivando a função f de x em ordem a x, obtemos menos 2x mais 7. É uma função linear. Agora, o que se pretende saber é para que valor de x é que a função f de x tem um ponto crítico. A função f de x, esta x que multiplica menos x mais 7, tem um ponto crítico quando a primeira derivada é nula. Ora, se a primeira derivada é representada por esta reta menos 2x mais 7, quando é que esta função é nula? Esta função é nula no ponto de interseção do seu gráfico com este x. Isto é, para este valor aqui, que é exatamente 7 meios, é que nós vamos ter aqui o ponto crítico. Graficamente, podemos já ver que o ponto crítico que nós temos para x igual a 7 meios é um máximo. Mas admitindo que não conhecíamos o gráfico, teríamos que recorrer à derivada da segunda ordem para determinarmos se esse ponto crítico era um máximo, um mínimo ou um ponto de inflexão. Como nós sabemos,
No círculo trigonométrico, a tangente é medida nesta reta perpendicular ao eixo x, passando pelo ponto de intersecção do eixo x com o círculo trigonométrico. Por exemplo, para este ângulo, um ângulo alfa, a tangente é a medida deste segmento de reta. Se o ângulo for zero, é evidente que a nossa interseção vai ser exatamente neste ponto, ou seja, o comprimento do segmento é nulo. E a tangente é nula exatamente quando o ângulo é de 0 graus, isto é, quando a reta é horizontal, que é o nosso caso. Portanto, esta reta G é tangente à nossa função naquele ponto crítico e corresponde a um máximo, como nós podemos ver. Analisando a primeira derivada da função f de x, podemos verificar que o ângulo que a reta tangente faz com este x é um ângulo pertencente ao primeiro quadrante. Significa que tem uma tangente positiva. Se a tangente de inclinação, ou seja, a derivada, é positiva, está de acordo com a nota aqui. Quando a derivada é positiva, a função é crescente. Efetivamente, abaixo dos 7 meios, a função f de x é crescente. Dizemos que uma função é crescente se, quando aumentamos o valor de x, o y também aumenta. Portanto, se aumentarmos o valor de x, o y vai aumentando até aquele valor máximo. A partir desse valor máximo, a tangente da inclinação torna-se negativa porque o ângulo pertence ao quarto quadrante. E também sabemos que quando a tangente da inclinação é negativa, ou seja, quando a primeira derivada é negativa, a função f de x é decrescente. Efetivamente, no intervalo a partir dos 7 meios, até mais infinito, a função f de x é decrescente. Dizemos que uma função é decrescente quando aumentamos o valor de x, o y diminui. Vamos então ver qual é o valor da segunda derivada e sabemos que se a segunda derivada for negativa, significa que a concavidade é virada para baixo, se for positiva é virada para cima e se for nula é um ponto de inflexão. Portanto, só apenas com a segunda derivada é que nós podemos saber se o ponto crítico corresponde a um máximo, a um mínimo ou um ponto de inflexão. Como nós já vamos ver a seguir, a nossa segunda derivada, isto é a derivada de segunda ordem da função f de x, é igual a menos 2. Portanto, se é negativa, significa que a concavidade é virada para baixo. Efetivamente, a concavidade é virada para baixo. E se a concavidade é virada para baixo, fazendo uma análise conjunta da primeira derivada com a segunda derivada, verificamos que o ponto crítico para x igual a 7 meios corresponde a um máximo da função. Portanto, está aqui provado que, efetivamente, o ponto de abscissa 7 meios corresponde ao máximo da função f de x. Vamos então ver como é que obtemos a segunda derivada. Para obtermos a segunda derivada, isto é, derivamos a primeira derivada. Fica então menos 2. Portanto, a segunda derivada da função f de x é igual a menos 2. Portanto, é negativa, como nós podemos ver aqui graficamente. Se é negativa, então está comprovado que o ponto x da abscissa 7 meios corresponde ao máximo da função f de x. Calculado então o valor dessa abscissa, podemos efetuar a determinação da ordenada correspondente ao ponto crítico de duas maneiras. Ou substituímos o valor de x na relação entre a variável y e x e obtemos então o valor 7 meios. Portanto, fica aqui 7 menos 7 meios com o valor de x, isto é igual a 7 meios. E depois de saber o valor de y, substituímos na função f de x o valor de y por 7 meios e o x pela abscissa referente ao ponto crítico e obtemos então 49 quartos, ou seja, 12,25 unidades de comprimento. Ou então recorremos à função do segundo grau, a função f de x, e substituímos o x por 7 meios. Obtemos na mesma os 49 quartos, ou seja, 12,25 unidades de comprimento. Podemos dizer então que o ponto crítico de coordenadas 7 meios, 49 quartos, representa o máximo da função f de x, y, sujeita à restrição x mais y igual a 7. Portanto, o valor máximo da função, tendo em conta a restrição x mais y igual a 7, é igual a 12,25. Vamos então analisar graficamente e dinamicamente no GeoGebra. Temos a função h de x, que é a função de restrição, y igual a 7 menos x. Temos a nossa função de segundo grau, função composta e que depende da relação entre x e y.
temos aqui a primeira derivada desta função é igual a menos 2x menos 7. E o que é que verificamos graficamente? Para x menor que 7 meios, o valor de y da função p de x, isto é, da função derivada, é positivo, o que significa que a função f de x é crescente. A partir deste ponto, onde atinge o máximo, ela passa a negativo, o que significa que a função f de x passa a decrescente. Portanto, positiva a primeira derivada, a função é crescente, negativa a partir de 7 meios, a função é decrescente. Podemos analisar a derivada no ponto e verificamos que abaixo da abscissa 7 meios nós temos um ângulo formado entre a tangente e a eixo de x, um ângulo pertencente ao primeiro quadrante, o que significa que a tangente no primeiro quadrante é positiva. Se é positiva, significa que a função é crescente. A função f de x é crescente. Quando chegamos aqui ao topo, ou seja, ao ponto crítico, a tangente 0 é 0, estamos perante o ponto máximo. E depois do ponto x igual a 7 meios, o ângulo que a tangente faz com o eixo de x é um ângulo do quarto quadrante, portanto, o que significa, está aqui ela, a tangente é negativa. Se a tangente é negativa, significa que a função é decrescente. Efetivamente é decrescente. Temos aqui a função de segunda ordem, derivada de segunda ordem, é uma função constante igual a menos 2. E por isso mesmo, como ela é negativa, para x igual a 7 meios, significa que o nosso ponto crítico é o máximo da função. Estamos a ver a variação da tangente num ponto da função f de x, no intervalo compreendido entre menos 8, entre menos 2, aliás, e 8.